um casal, naquele ponto de onde tudo vira briga, sabe? Onde os dois estão ali a ponto de terminar, mas ninguém tem coragem de falar. Esse é o pano de fundo dessa história aqui do Emílio. Esfirras de Outro Mundo, a gente, o nome parece estranho, mas confia em mim. Sempre tem um ensinamento, algo muito mais profundo nessas histórias do Emílio. Vamos falar um pouco mais sobre essa história? Vamos lá? Olá, pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal e como vocês sabem, aqui eu falo sobre leitura, aprendizado, desenvolvimento de leitura e como a leitura tem mudado a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida também. Eu vou contar pra vocês hoje a história desse livro aqui, que acho que é o da 13ª semana de leitura, que eu sempre falo pra vocês, né, desse box aqui do Emílio. E antes eu quero fazer uma ressalva. Eu vou deixar aqui pra vocês uma resenha, né, do livro que eu li, de um dos livros que eu li, né, acho que é o antepenúltimo, né, depois desse, 2 antes desse, tá? Que é o Vulcão Pura Lava. E depois dele vem o livro O que se passou na montanha. E O que se passou na montanha explica o que aconteceu com o pai de um dos meninos do Vulcão Pura Lava. Então, se você não entendeu nada, eu vou dizer pra vocês entrarem aqui na descrição do vídeo e procurar esses 2 vídeos, né? O Vulcão Pura Lava e depois a resenha do O que se passou na montanha. Por quê? Eu não falei na resenha do que se passou na montanha, porque eu fiquei com tanto medo de dar spoiler que no fim passou o texto ali e eu esqueci, tá? Então, o que aconteceu é que nesse livro, no O que se passou na montanha, o personagem principal, ele vai explicar o que aconteceu com o pai de um dos meninos que se perdeu numa montanha lá em Machu Picchu, tá? Então, é bem interessante porque eles intercalam bem. Assim, eu esperava um pouco mais dessa história do pai dele, mas eu acho que o Emílio ainda vai trazer essa história em algum momento, tá? Mas ali vocês vão perceber na leitura desse livro já que vão falar alguma coisa disso, porque tem uma vila italiana, aquela coisa toda, então assim, ó, tá? Esses livros estão conectados, tá? Eu quero ver se eu pego no final e faço um vídeo só com as conexões que o Emílio fez ali pra tentar montar esse mundo que ele tá montando aí. Ele lançou um outro livro agora, eu já falei isso nos outros vídeos, que tem, eu acho que 24 contos, né? Contos, não sei qual é o nome que ele dá pra essas histórias aqui. Esses eu acho que são quase fábulas. O que eu vou dizer pra vocês, tá? Eu vou explicar já aqui. Esse livro aqui, por exemplo, tem 60 páginas, tá? Eu achei ele hiper rápido, parece uma fabulazinha que tu tá lendo ali, sabe? Super rapidinho. Mas é porque era uma história muito instigante, assim, no sentido de que tinha muitos, assim, mistérios. Esse aqui já é considerado ficção científica, foi o que eu falei no outro vídeo. A ficção científica e a fantasia são, pra mim, subprodutos da ficção, né? Então tem a ficção e aí tem a fantasia e a ficção científica, pra mim, tá? Nas vozes da minha cabeça. E aqui já beira a ficção científica, tá? Eu considero. Porque ele vai tratar coisas, assim, misteriosas, de outro mundo, talvez alienígenas ou não, ele não vai falar bem claramente aqui, tá? Não é que nem no que se passou na montanha, que ele vai falar sobre umas experiências quase espirituais, sabe? Além da vida, aquelas coisas assim. Aqui não. Aqui ele vai tratar de uma coisa muito mais parecida com uma ficção científica, né? Ele vai dar a entender, né? Ele não vai deixar claro aqui. Mas eu vou contextualizar a história pra vocês, tá? Tem um casal e eles... Assim, a menina já tá mais avançada, né? Mas aqui, ela já está formada. Ela tem como herança, ela tá pra herdar do pai a clínica de... acho que é odontológica, porque ela é dentista. Então ela tem uma vida mais resolvida. Então ela começa a namorar o João, essa é a Juliana, e ela começa a namorar o João. O João não, o João é um pouco mais atrasado. Aí a Juliana incentivou muito ele, né? Se incomoda ele tá parado, ele não tá, né, ativo. Então ela incentiva ele a fazer faculdade, a ir atrás e ele vai estudar em outra cidade, tá? E é bem característico que todas as histórias do Emílio, ele traz muito essas questões, né, de lugares, locais, viagens, né? Eles vão falar de viagens, vão ambientalizar bem o namoro. Então, eles tinham esse começo de namoro, que era muita paixão, muito amor, viagem com os amigos, aquela coisa toda. E aí eles começam a se distanciar, porque a Juliana, ela já tem um trabalho, né, ali na cidade, e ele tem que ir pra outra cidade estudar. Mora numa república. E, né, você sabe como é que é. Então, eles se encontram um dia na casa dela. Ele vem, né, a cada 15 dias ali e tal, ele tenta vir pra se verem. E eles encontram comendo esfirras, por isso o nome, esfirras de outro mundo. E eles sentam ali pra ver, porque a previsão é que ia acontecer uma chuva de meteoros. Então eles queriam ver ali à noite a chuva de meteoros, né, aquela coisa românticazinha e tal. Só que assim, ó, a gente começa a perceber que eles chegam na história, isso não é segredo pra ninguém desde o começo, né? O João também, o Jô, com aquela ideia de, não dá mais, então eu vou ter que terminar, tá um clima estranho. E ela também já vem com essa opinião formada na cabeça, só que nenhum dos dois quer entrar no assunto, né? Fica esperando o outro pra entrar no assunto. Então eles estão ali, né, naquela coisa assim. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma banda, eu não quero dizer o nome da banda porque eu vou errar, provavelmente, mas tem uma música que fala: quando eu te vejo, espero teu beijo, não sinto vergonha, apenas desejo. Que é uma música sobre terminar, que o menino chega ali, ou a menina, né, mas parece menino, bem normal, e ele vê que no contato com ela, já que ela
não quer mais. Então, mas ali os dois estão assim. E aí eu lembrei muito dessa música, porque o Emílio vive colocando música, viagens e filmes, séries nas histórias deles, né? Então, assim, parece muito uma história muito bobinha pra quem não gosta muito de ler ficção, ou não está lendo ficção, ou tá recém começando a pegar o hábito de ler ficção. Aí o crente que lia só a Bíblia, começou a ler teologia, agora tá tentando ler ficção. Parece uma coisa meio boba, tá? Mas o Emílio sempre apronta nos livros, tá? Então, assim, não é uma... Esses títulos eu acho que às vezes depõe contra, porque não tem muito a ver. Eu tava vendo uma resenha no Instagram de uma moça que ela vai falar aqui, dizendo assim, olha... E aí o que fica na nossa cabeça é que o que tem em comum entre esfiras e alienígenas? Aí eu fiquei pensando, né? Mas não é bem o que a história tá representando ali, porque confunde um pouco a cabeça deles, né? Porque as pessoas não conseguem pegar ali o cerne do negócio. Passa muito rápido. E essa história aqui parece que passou mais rápido ainda, mais do que essa do vulcão por lava, que eram cartas, então eram mais cartas e cartas e cartas. Era interessante, mas essa aqui tinha muitos mistérios a serem resolvidos, então tu queria ler rápido ali, então acho que acabou que foi ainda mais rápido do que já iria, né, antes. Então o que acontece? Eles estão lá e naquele climão, né? Tudo briga, tipo, ela vai comprar cerveja, ela compra a marca que ele não gosta porque não tinha outra. Se fosse antes, ela teria ido em outro mercado comprar. Ela tá com ciúmes, mas ele não quer discutir porque também ele vai terminar, então ele não discute. Daí ela também, ele fala que tá com saudade, e ela diz, saudade do quê? Sempre cavando um motivo de achar uma briga, sabe? Pra poder começar o assunto, os dois ficam assim nesse tererê. Até que de repente acontece uma coisa extraordinária que não se sabe se é um alienígena, se é um efeito, assim, místico. Eles não sabem o que é. Porque se aproxima deles uma... Eu não quero dar muitos detalhes aqui, mas é como se fosse uma coisa muito além da nossa realidade, muito acima, muito fora do nosso entendimento, tá? Ele faz engenharia, então ele entende um pouco dessas coisas e ele começa a perceber que é uma coisa muito fora do comum pro ser humano, que se aproxima deles. E aquela coisa, né, eles não nomeiam no começo ali, não dá pra entender muito bem o que é. Pode ser alienígena, pode ser outra coisa. Chega com uma luz muito forte, dentre outras coisas, ele vai dizer ali. E começa a vir um frio muito forte, eles começam a passar mal e ela começa a gritar apavorada, ele se mexe. E ele começa a tacar coisa nesse negócio, assim, né, apavorado os dois, ela gritando desesperadamente. Ninguém vem, eles pensam, a polícia vai vir, ninguém vem, ninguém fala nada, o pai dela não abre a porta, nada. Só os dois desesperados. Ele taca a garrafa volta, ele taca cerveja, taca tudo e nada, tá? Tacou as esfirras no bicho, eles estão comendo esfirras, tá? Esfirras maravilhosas, que são umas esfirras extraordinárias. Eu tô editando aqui o vídeo e queria falar aqui pra vocês que uma das coisas que eu acho que, não é que deixou claro ali o que pode e o que não pode ser essa coisa que se aproximou deles, mas foque na informação de que ele taca várias coisas ali, tá? Foque. Que no final vai ter ali uma coisa, né, que a gente não parou pra perceber quando a gente tá lendo essa parte aí das coisas que ele taca no negócio. Então, olhem, prestem atenção, não olhem, né, mas leiam, imaginem essa cena e prestem atenção, porque no final do livro tem com essa história aí, bem legal. Acontece isso, e aí com o passar do tempo ali que eles estão ali naquele desespero, aquela coisa ali parada, inerte, ali sem fazer nada, logo aquela coisa se faz e vai embora. E o frio vai diminuindo, eles vão voltando ao normal. E aí a Ju percebeu que em cima da mão deles tinha assim, um sinal, né, como se fosse não era bem uma tatuagem, nem um queimado, sabe, era um sinal assim que ficou neles, e ele vai descrever o sinal, então é como se fosse uma coisa que marcou eles pra sempre. Entende? Eu acho que o Emílio já quer trazer alguma coisa aí, né? De que a gente fica com essas marcas, enfim, de coisas que acontecem na vida da gente, né? Que a gente não esquece. Porque quem é que nunca teve um relacionamento pra terminar, ou alguém que quis terminar consigo? Sabe aquela coisa assim? Sabe como é que é esse sentimento? E no meio de tudo isso acontece isso. Então, bem nessa hora que acontece isso, a Ju tomou coragem pra começar o assunto. E terminar, tá? Então, eles vão falar do assunto e acontece isso. Então, eles acabam que eles... vão pra casa. O João vai pra casa dele, a Ju entra porque ela tá na casa dela, né? E ele tá morrendo de vergonha também, né? Porque você mijou na calça. De medo também, de não... É uma coisa aterrorizante, tá? 15 dias depois, eles se encontram de novo. Pra falar disso, a Juliana fica obcecada por isso. E começa... eu quero saber o que é. Pergunta pros vizinhos, pergunta pro pai. Fica assim, investigando. Pergunta pra um amigo do pai que sabe acho que trabalha na Força Aérea, também ninguém viu nada, ninguém, só eles dois viram, nem o pai viu ela gritando. Na cabeça da Juliana, que passou uns 15 minutos, na cabeça do João passou 1 hora, então ninguém sabe de nada. E no final, a Júlia começa a entrar no assunto de terminar. Olha, tá, aconteceu isso aí com a gente, fazer o quê? Eu tô intrigada com isso e tal até hoje, mas o fato é que nós dois não damos mais certo juntos e eu quero acabar, não dá pra continuar, eu tenho certeza que tu também pensa assim. E o João, tá, eu penso assim, mas será? E ele começa a levantar uma hipótese, será
que isso tudo não aconteceu com a gente não ficou marcado porque a gente tem que ficar junto? Será que não foi? Porque não pode ter sido por acaso, né? Foi só a gente que viu, só a gente ficou marcado. Será que a gente não é importante que a gente fique junto até, quem sabe, pro universo? Vai saber, né? Porque é uma coisa tão extraordinária que vai mexer com o universo. É que os nossos filhos não seriam importantes para que o universo, de alguma forma, um momento vai acontecer. Porque, né, a gente tava nessa situação e chegou esse objeto, essa coisa que a gente sabe o que é. E a Juliana começa a pensar nisso daí. E aí, nesse pensamento dela, que o Emílio vai trazer algumas reflexões aqui, são bem importantes. Porque, assim, ó, pra mim, todo livro tem um foco, né, de trazer pra gente algum tipo de experiência de entendimento, assim, bem no estilo Eclesiastes, né? E esse aqui me traz um pouco da ideia de compromisso e de responsabilidade, sabe? Até onde é o nosso compromisso nessa responsabilidade com as coisas. Porque o João levanta a hipótese de que tá, a gente não se gosta muito mais, né? A gente não tá mais a fim de ficar junto. Mas e se isso fosse importante pro mundo todo, para outras pessoas? E a Juliana começa a pensar, porque apesar dela, né, ser uma menina, né, e tal, muito bonita e tal, aquela coisa, ela tem uma noção da sua responsabilidade, de o quanto ela, do próximo, sabe? Ela não é assim, avoada. Ah, não, dane-se o mundo. Não, ela pensa, né? Então ela começa a ponderar sobre isso, porque ela até não quer, né, que acreditar que isso é verdade, né? E assim, ó, no livro, eles estão falando de quando eles conversam sobre isso em casamento, tá? Então, provavelmente, em algum outro livro vai voltar essa história aqui. Eu não fiquei toda hora lendo ali. Eu quero deixar vocês leiam, tá? Mas ele fica falando assim, então eles estavam nesse casamento, anos depois eles estavam pensando sobre isso, porque Juliana ficou obcecada. O que será que aconteceu aqui nesse livro? Né? Ficaram juntos? Terminaram? Não terminaram? Bom, ele vai trazer daí pra vocês uma reflexão. Eu achei que essa parte aqui diz muito sobre isso. De qualquer forma, tá falando de Juliana aqui, né? Sentia, assim, algo a respeito do que ele falava. Acerca da obrigação para com que passaram juntos, né? Que é aquela experiência que eles tiveram lá. Ela sabia muito bem que não há plena liberdade na vida. Que há coisas que marcam o nosso caminho e não há nada o que fazer senão ser responsável para com o que nos cabe, tá? Então ela quer dizer ali assim, ó, tem coisas que a nossa vida não é livre, totalmente livre. Tem coisas que a gente tem responsabilidade mesmo que a gente não queira, que a gente não tem escolhido, né? Vamos dar um exemplo. Ela vai dar um exemplo aqui que eu vou falar pra vocês, tá? Então, assim, ó, ela nascera em uma certa cidade, certa família, certo país, e isso era parte de quem ela era, né? Ou seja, as coisas que acontecem com a gente, mesmo de forma involuntária, que nós não escolhemos, moldam quem nós somos, né? Onde nós nascemos, ou até as escolhas que a gente teve, as situações que a gente passou, coisas que a gente não escolheu, né? Mas que aconteceram com a gente, moldam quem nós somos. Ela vai dizer assim, ó. E isso era parte de quem ela era. Trazia privilégios e deveres, né? Privilégios e deveres. Aí ele vai dizer, teve segredos confiados a ela acerca de que se passava na casa de uma amiguinha, que ela quando ela tinha 8 anos. Se ela não tivesse quebrado, né, o segredo, a Fabiana hoje talvez não estivesse viva e seus pais não estariam na cadeia. Aí o que aconteceu com essa amiguinha Fabiana, né? Mas enfim, ela confiou esse segredo e a Júlia teve que escolher quebrar, né, esse segredo e contar ou não. E no caso ela tinha 8 anos, como é que uma criança de 8 anos vai saber? Assim, será que é muito importante eu quebrar esse segredo? Apesar de ser uma coisa terrível, né? Ela vai dizer aqui, ela não pediu para ser guardiã do segredo, nem para precisar decidir como agir, mas decidira. Né? Entendia a responsabilidade. Não pedira para nascer numa família de boas condições financeiras, mas entendia esse privilégio que lhe impunha certas obrigações. Então, ele vai dizer aqui também assim, ela não pediu para nascer bonito também, ela não, né? Mas ela tinha uma beleza em comum, ela era muito bonita. Ela sabia que isso era bom, mas também sabia que isso ia influenciar como as pessoas iam tratar elas, tanto pro lado bom, né, tanto pro lado ruim. Então, assim, ele quer dizer que ela tinha que lidar com as escolhas e com as coisas que ela não escolheu. E aí ela tinha que saber como agir, né, naquela situação. Então, esse livro aqui tá falando mais puramente de deveres e responsabilidade, ou de privilégios e deveres, né? Então, assim, ó, porque é muito legal a gente ter um privilégio, que nem esse, por exemplo, de nascer muito bonita, ou de nascer muito rica. Mas esse privilégio também vai acarretar alguma outra perda, um ônus, né? E também vai trazer para ela responsabilidades. No outro livro dele, esse livro aqui, ó, a gente tá lendo no Clube do Livro, logo vai vir a resenha dele aqui, tá? Porque eu tô terminando. Ele vai dizer, não tem como não citar, né, o Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades. A mesma coisa é isso que ele tá trazendo aqui nesse livro. Esse é o foco desse livro, falar que muitas vezes as coisas acontecem com a gente não sabe porquê, nem tem explicação. A gente não pediu para que aconteçam, mas todas essas situações a gente tem que saber como agir, né, com relação a isso, e as consequências daí vão ser nossa responsabilidade, porque nós escolhemos como agir. E a gente não tem domínio total da vida. Ele vai falar sobre um pouco de soberania de Deus também, né? Porque ela não escolheu nascer naquele ambiente, daquela forma, daquele jeito, com aqueles benefícios, com aqueles privilégios. Mas ela tem responsabilidade, sim, de como agir a partir daquilo que ela recebeu da vida. Entende?
vai falar um pouco dessa dicotomia ali, acho que é dicotomia a palavra, entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Gente, e o Emílio traz muito isso, muitos livros, inclusive nesse livro aqui, ele traz muito isso, livro de Ruth aqui. Se inscrevam aqui no canal e aguardem, porque esse é um dos livros que eu trouxe nas semanas de leitura, nessa tentativa de ler um livro por semana. E tem muita coisa legal nesse livro que eu quero trazer pra vocês, uma resenha bem completinha, tá? Então se inscreve aqui, pra que vocês não percam quando o vídeo sair também dessa resenha, tá? Então, esse livro vai tratar disso, né? Desse meio tempo ali que a gente fica nessa coisa do privilégio, o que faz. A gente tem o governo da toda a vida, não tem. O fato é que a Juliana começa a ponderar isso. E aí ela começa a debater com ele se realmente eles precisam ficar juntos, se eles têm a mesma responsabilidade, já que nada foi dito pra eles, né? Foi só uma experiência ali, ninguém falou nada. Assustadora. Então, por que ela ia tomar decisões na vida dela tão profundas como casar com alguém simplesmente pelo fato de um acontecimento como esse na vida dela, né? Então ela começa a ponderar as situações, o que pode e o que não pode, e se é assim correto ou não ela pensar dessa maneira a ponto de casar com alguém por causa disso. Vale a pena ficar pensando nessa responsabilidade a ponto de me casar com alguém sem ter clara essa certeza? Eu acho que é isso que o Emílio quer trazer na nossa mente, sabe? Como que a gente faz pra tomar as decisões e o quanto elas estão baseadas nos fatos, né? Então, é interessante mesmo, porque fica parecendo que é só... Tu olha assim, nossa, esfirras de outro mundo. Aí tu começa a ler a história, meu Deus, parece uma historinha muito boba, mas o Emílio trazendo pra gente uma reflexão muito profunda, que é um dos grandes dilemas, né, hoje da vida cristã. Essa coisa da soberania de Deus e da responsabilidade humana, né? Já que existe uma soberania, onde fica a responsabilidade humana? A gente não decide nada? Então, eu acho que é isso que o Emílio vem trazer nesse livro aqui. E aí vocês têm que ler o livro pra saber o que era essa coisa aí. Apesar de que eles, já vou antecipar, eles não têm muita certeza do que é, não, tá? E se o João conseguiu convencer a Júlia a ficar, ou se ele quis convencer a Júlia a ficar com ele, uma vez que os dois estavam decididos a terminar. E aí o livro se encerra nesse entremeio aí deles, nesse trailer deles aí. E aí a gente vai partir pro próximo livro, que eu vou trazer aqui pra vocês também como resenha, porque eu vou acabar esse box logo agora e eu também tô louca, desesperada pra saber. Gente, eu precisava muito comprar outro livro que o Emílio lançou. Vou deixar aqui pra... Eu esqueci o título. Acho que é Amor. Mas eu vou deixar aqui pra vocês e vou deixar também os links todos na descrição pra vocês que quiserem comprar os livros separados ou quiserem aproveitar esse livro que ele juntou todos esse box aqui, que é um ano de histórias, mais alguns contos. Então esse aqui tem 14, se eu não me engano. E no box tem 24, tá? Mas eu sei que ele entrelaçou algumas histórias aí e é muito interessante. Então não levem pra achar que é uma coisa muito boba, né? Pelas resenhas que vocês estão vendo por aí. Não tem muita resenha, mas no Instagram tem alguma coisa. Que é uma coisa muito simples, mas sempre o Emílio quer trazer pra gente um ponto de reflexão mais profundo nesses livrinhos aqui, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui e, como eu falei, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se vocês gostarem, curtam esse vídeo, mandem pra alguém que tá começando o hábito de ler. Esses livros aqui são bem curtinhos, são bem bons pra esse tipo de hábito de ler. E esse aqui é instigante, né? Então dá vontade de terminar de ler logo pra saber o que vai acontecer. Inclusive de ler o próximo, né? Pra saber se não estão interligados. E eu espero vocês no próximo vídeo.